Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 97º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulo 7 e capítulo 8, o livro de Jó, capítulo 11, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Dedicar o seu melhor tempo para ouvir um devocional, o nosso devocional, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Também temos a missão de incentivar a nossa família, a nossa comunidade, os nossos parentes queridos a lerem a Bíblia, a estudar, a ter uma intimidade no secreto com o Senhor. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Estamos vivendo em um tempo em que cada um quer viver a sua verdade, vender a sua verdade. O mundo está buscando validações por opiniões, vivendo uma mentira, mas hoje nós decidimos a viver pela verdade. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Em nome de Jesus, eu agradeço para todo sempre, Pai. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 7 e capítulo 8. Admoestações contra a infidelidade. Quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá e queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer.
Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam. Prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Bênçãos decorrentes da obediência. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor seu Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor seu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor seu Deus os tirou do Egito. Assim o Senhor, seu Deus, fará com todos os povos, dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará estas nações, pouco a pouco, de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor seu Deus as entregará nas mãos de vocês, e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. A terra a ser conquistada. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados.
Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romazeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Admoestação contra o orgulho. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem: a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 7, trago o versículo 2. A maioria dos cristãos atualmente vive em sociedade pluralista, em nações democráticas. Não temos autoridade para destruir aqueles que adoram deuses falsos e jamais devemos desejar isso. Compete a nós amar aqueles a quem discordamos e procurar, de alguma forma, ganhá-los para a fé em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, devemos manter uma posição afastada do mundo perdido, sem nos contaminarmos com as ideias ou práticas de quem não teme a Deus. Conforme Salmos 1, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Nas Escrituras, separação não é isolamento, pois, se os cristãos estiverem isolados, como poderão ser o sal da terra e a luz do mundo? Conforme Mateus 5, versículos 13 a 14. Conforme recomendou Jesus? E como poderão influenciar outros em favor do Senhor? Os cristãos podem estar separados do pecado e viver exclusivamente para o Senhor, e, ainda assim, estar envolvidos nos desafios e atividades normais da vida humana. A passagem fundamental no Novo Testamento sobre separação é 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1. Nela, Paulo mostra que existem elementos tanto positivos como negativos na separação proposta pela Bíblia. Por causa do que somos em Cristo, justiça, luz, o templo de Deus, não temos nada em comum, espiritualmente, como os incrédulos, a quem o apóstolo associa a coisas como injustiça, escuridão e adoração de ídolos.
Separação é simplesmente vivermos à altura do que somos em Cristo. Não devemos nos isolar do mundo, conforme 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 13, porque o mundo precisa de nosso testemunho e serviço. Cooperamos com pessoas diferentes, em momentos distintos e por motivos diversos, mas temos o cuidado de não colocar em risco nosso testemunho de Cristo. Deus nos abençoa da mesma forma como abençoou o seu povo no Antigo Testamento, a fim de que sejamos uma bênção para quem nos cerca. Fazemos algumas coisas para o bem de todos e desenvolvemos diversas tarefas por nossa condição de cidadão de um país ou funcionários de uma empresa. Contudo, seja o que for que fizermos, devemos fazê-lo para a glória de Deus, conforme Deuteronômio 7, versículos 19 a 20. Um motivo importante para a nossa separação do pecado, conforme capítulo 7, versículos 1 a 16, é que queremos viver à altura de tudo que Deus nos chamou para ser. Ele nos comissionou para sermos nação santa, povo escolhido, um povo para trazer glória ao seu nome. Todavia, não podemos cumprir qualquer um desses nobres chamados se não nos separarmos do que é mal e nos apegarmos ao Senhor. Compreendendo o versículo 6, não devemos ignorar o paralelo entre Israel e a Igreja. Todos os que nasceram de novo pela fé em Jesus Cristo são santos e irrepreensíveis em sua presença, na presença de Deus, conforme Efésios 1, versículo 4. Esta salvação veio até nós não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, conforme Tito 3, versículo 5. Como Israel, a Igreja é o povo escolhido de Deus e seu bem valioso, um reino de sacerdotes e uma nação santa, conforme 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9. Assim como Israel, somos chamados a ser luz para o mundo perdido. Compreendendo o versículo 11, enquanto crescemos na graça, aprendemos a amar e a apreciar o que agrada a Deus e a desprezar e rejeitar o que o aborrece. Obedecer aos mandamentos divinos não é apenas uma questão de nossa vontade, mas também a opção por desenvolver um coração que tem prazer em obedecer a Deus, conforme Efésios 6, versículo 6. É possível fazer a vontade de Deus de modo que outros recebam a bênção, mas não nós. Isso aconteceu com dois dos profetas de Deus, Moisés e Jonas. Com arrogância, Moisés feriu a rocha e Deus proveu água ao povo. Mas ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida, conforme Números, capítulo 20. Jonas, no final de sua aventura desobediente, atendeu à vontade do Senhor, mas não fez isso de coração e se tornou um homem amargo. Jonas, capítulo 4. Isso nos leva novamente ao primeiro tema que Moisés discutiu, o amor ao Senhor. Deuteronômio 6, versículos 1 a 9. É esse tipo de amor que faz da obediência uma bênção e não um fardo. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. É bom para o povo de Deus parar de vez em quando e perguntar: por que estamos fazendo o que estamos fazendo? É para agradar a nós mesmos ou aos outros? Ou para impressionar o mundo? Estamos fazendo a vontade de Deus porque queremos que Ele nos abençoe? Ou estamos fazendo de coração a vontade de Deus? Efésios 6, versículo 6, porque o amamos. Obedecer a Deus apenas para evitar punição e receber bênçãos é um motivo egoísta que segue a filosofia de Satanás, conforme Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Mas, se prestamos obediência ao Senhor por causa do amor, isso agradará ao seu coração e Ele nos dará o que é melhor e o que mais o glorifica. Compreendendo o versículo 17, como o antigo Israel, a Igreja hoje deve avançar pela fé, vencer o inimigo e reivindicar um novo território para o Senhor, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 17 e Efésios 6, versículos 10 a 18. Mas, ao contrário de Israel, usamos armas espirituais e não armas humanas, enquanto, pela fé,
transpomos os muros de resistência que o diabo construiu na mente dos pecadores, conforme João 18, versículo 36, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 6, Efésios 6, versículo 17 e Hebreus 4, versículo 12. Essas são as referências bíblicas. A Igreja Apostólica não tinha edifícios, orçamentos, conforme Atos 3, versículo 6, títulos acadêmicos, conforme Atos 4, versículo 13, ou influência política, mas dependia da palavra de Deus e da oração, conforme Atos 6, versículo 4. E o Senhor lhe deu uma grande vitória. Ele não pode fazer o mesmo para o seu povo hoje? Sim, Jesus venceu o mundo e o diabo, conforme João 12, versículo 31, capítulo 16, versículo 33 e Efésios 1, versículos 19 a 21. Portanto, lutamos tendo a vitória e não apenas para obter vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31. E eu encerro a compreensão do capítulo 7, trago o versículo 21 e a sua compreensão. O que distinguia a nação de Israel era isso: o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, conforme Êxodo 33, versículos 12 a 17. A promessa da presença de Deus remonta a Isaac, conforme Gênesis 26, versículo 24, e a Jacó, Gênesis 28, versículo 15, e foi muitas vezes feita a Israel quando a nação precisava de incentivo, conforme Isaías 41, versículo 10, capítulo 43, versículo 5, Jeremias 46, versículo 28, Ageu 1, versículos 13 e capítulo 2, versículo 4. Essa maravilhosa promessa foi feita à igreja de hoje, conforme Mateus 28, versículos 18 a 20 e Hebreus 13, versículos 5 a 6. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus nos prova. O modo como respondemos às provações da vida revela o que realmente está em nosso coração, principalmente quando essas provas envolvem a experiência diária da vida. O povo de Israel muitas vezes teve fome e sede e se cansou da jornada. Era nesses momentos que a multidão se irritava e fazia críticas. Quando Deus permitiu que uma situação difícil nos prove, iremos confiar nele e usar a situação para amadurecer na fé? Ou preferimos irritar o Senhor com nossas queixas, o que só nos fará infelizes? A diferença? Acreditar nas promessas de Deus e confiar que o Senhor cuidará de nós é o que nos ajudará nesses momentos difíceis, para a sua glória e nosso bem. Uma das lições mais difíceis que o povo de Deus deve aprender é aceitar a vontade do Senhor e obedecer-lhe sem protestar ou levantar queixas. Se os judeus tivessem usado o tempo para olhar para trás e lembrar sua jornada do Egito para Canaã, teriam visto que cada etapa da viagem lhe ensinou mais sobre si mesmos e sobre o Senhor. Eles veriam que estavam vivendo no passado e com medo do futuro, vivendo do amor de Deus e da sua capacidade de socorrê-los nas dificuldades. As frequentes murmurações daqueles judeus revelaram sua falta de amor pelo Senhor e a rebelião mostrou sua falta de submissão à vontade de Deus. Compreendendo o versículo 3, Deus nos ensina: todas as manhãs durante a jornada dos judeus pelo deserto, o Senhor enviou o alimento dos anjos, conforme Salmos 78, versículos 71 a 25, para lhe ensinar a depender dele naquilo de que precisavam. Deus estava ensinando aos judeus a confiar que ele lhes daria o pão de cada dia. Mateus 6, versículo 11. E a começar cada dia meditando na palavra de Deus, aqueles que obedecessem a Deus, cumprindo a responsabilidade diária de recolher o maná, estariam inclinados a obedecer ao restante de seus mandamentos. Nosso relacionamento com a palavra de Deus, o maná, indica nosso relacionamento com o Deus da palavra. Compreendendo o versículo 4, Deus cuida de nós. Ele não apenas alimentou os judeus com o pão do milagre a cada manhã, mas também impediu que as suas vestes se desgastassem e seus pés se inchassem ao longo da caminhada. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7.
O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Mateus 6, versículo 32. Hoje, Deus não põe pão, água e roupas de modo sobrenatural à nossa porta todos os dias, mas nos capacita para o trabalho e condições de provermos nosso próprio sustento. Conforme Deuteronômio 8, versículo 18. O mesmo Senhor que supriu as carências de Israel sem meios humanos pode suprir nossas necessidades por meio de recursos humanos. Compreendendo o versículo 5, Deus nos disciplina. O Todo-Poderoso via os filhos de Israel como seus filhos, a quem ele amava muito. Israel é o meu primeiro filho. Êxodo 4, versículo 22. E também Oséias 11, versículo 1. Depois de anos de escravidão no Egito, os hebreus tiveram de aprender o que era liberdade e como usá-la de maneira responsável. Normalmente, pensamos em disciplina apenas como punição pela obediência, mas há muito mais em questão. Disciplina é a instrução da criança, a preparação dos pequenos para uma vida adulta responsável. O juiz pune com justiça um criminoso condenado a fim de proteger a sociedade e fazer cumprir a lei. Mas um pai disciplina seu filho com amor para ajudá-lo a amadurecer. Disciplina é uma prova do amor de Deus e de que fazemos parte de sua família. Hebreus 12, versículos 5 a 8 e Provérbios 3, versículos 11 a 12. Quando pensamos na disciplina que o Senhor aplica a seus filhos, não imaginamos um pai irritado castigando uma criança. Em vez disso, vemos um pai amoroso desafiando seus filhos a exercitarem seus músculos físicos e mentais, a fim de que amadureçam e sejam capazes de viver como adultos confiáveis. Quando estamos sendo disciplinados, o segredo do crescimento é nos humilharmos e nos submetermos à vontade de Deus. Deuteronômio 8, versículos 2 a 3 e Hebreus 12, versículos 9 a 10. Resistir ao castigo de Deus é endurecer nosso coração e não se submeter à vontade do Pai. Como um atleta em seu treinamento, precisamos nos exercitar e usar cada provação como oportunidade de crescimento. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. A dádiva da terra de Israel simboliza para os cristãos hoje a riqueza espiritual que temos em Cristo, as riquezas de sua graça, conforme Efésios 1, versículo 7 e capítulo 2, versículo 7. As riquezas de sua glória, conforme Efésios 1, versículo 18 e capítulo 3, versículo 16. As riquezas de sua misericórdia, conforme Efésios 2, versículo 4. E as insondáveis riquezas de Cristo, conforme Efésios 3, versículo 8. Somos completos em Cristo, Colossenses 2, versículo 10, em quem habita toda a plenitude, Colossenses 1, versículo 19. Portanto, temos tudo de que precisamos para viver uma vida cristã plena, que engrandeça o nome do Senhor. Deus tem uma vida maravilhosa planejada para cada um de seus filhos, conforme Efésios 2, versículo 10. E Ele nos dá tudo de que precisamos para cumprir esse plano. Exposição bíblica dos versículos 11 a 18. Há perigo na prosperidade e no conforto, pois podemos nos deixar envolver tanto pelas bênçãos a ponto de nos esquecermos daquele que nos proporcionou. Por essa razão, Moisés advertiu os israelitas a louvarem a Deus depois de suas refeições, para que não se esquecessem do doador de toda a dádiva, boa e perfeita. Conforme versículo 10 e também Tiago 1, versículo 17. Moisés explicou os perigos envolvidos quando nos esquecemos de que Deus é a fonte de todas as bênçãos de que desfrutamos. Se nos esquecemos de Deus, então o sucesso pode nos levar ao orgulho, conforme Deuteronômio 8, versículo 14, e nós nos esquecemos do que éramos antes de sermos chamados pelo Senhor. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 8, com a exposição bíblica dos versículos 19 a 20. Um coração ingrato pode rapidamente se tornar um refúgio para todos os tipos de atitude e desejos pecaminosos que satisfazem a carne. O que o Senhor faria?
Ele trataria a idolatria de seu povo do modo como tratou as nações idólatras, que os israelitas expulsara e disciplinaria Israel e destruiria seus falsos deuses. Antes de concluir seu discurso, Moisés definiu os termos da aliança de Deus com Israel e o castigo que o Senhor enviaria se o povo insistisse em adorar ídolos. Prosperidade, ingratidão e idolatria. 3 passos em direção à ruína. Mas esses não são pecados do passado, pois estão presentes hoje no coração das pessoas, nas casas, nos negócios e nas igrejas. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 11. Primeira fala de Zofar. Por acaso tem razão o falador? Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Você pode desvendar os mistérios de Deus? Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Lance para longe a iniquidade. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas. Serão como a manhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 11, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Os 3 amigos de Jó eram homens velhos. Zofar provavelmente era o mais novo, visto que foi o último a falar. O que falta ao seu primeiro e curto discurso em termos de extensão é compensado em animosidade. A fala revela que Zofar estava com raiva. A ira justa tem o seu momento e lugar propício, conforme Efésios 4, versículo 26. Mas o monte de cinzas de Jó não era o lugar para expressar tal sentimento, nem aquele era o momento certo. Acontece que o sofrimento não pode ser avaliado quantitativamente, como uma mercadoria que pesamos no mercado. A abordagem impertinente da situação de Jó, feita por seus amigos, revela que lhes faltava compreensão. Quanto mais profunda a tristeza, diz o Talmud judaico, menos a boca se abre. Compreendendo o versículo 1, Zofar fez 3 acusações contra Jó. Em sua opinião, ele era culpado de pecado, conforme versículos 1 a 4. Não conhecia Deus, conforme versículos
5 a 12, e além disso era teimoso no sentido de se recusar a se arrepender, conforme versículos 13 a 20. Jó respondeu às 3 acusações declarando a grandeza de Deus, conforme capítulo 12, e a própria inocência, conforme capítulo 13. Mas, continuou, uma vez que não tinha esperança alguma, por que deveria se arrepender? Conforme versículo 14. Compreendendo o versículo 3, a conversa de Jó não era só inútil, segundo Zofar, mas também tola e zombateira. O que Jó disse sobre Deus não era verdade e só podemos entender que ele falava sem pensar. E que Jó disse sobre si mesmo era uma mentira deslavada, pois ele não era puro diante de Deus. Ao manter sua integridade, Jó talvez tenha dado a impressão de que se achava irrepreensível, o que, sem dúvida, não era verdade. Exposição bíblica dos versículos 5 a 12. Zofar acusou Jó de não conhecer Deus. O pedido de Zofar no versículo 5 foi atendido quando Deus apareceu. Capítulo 38, versículo 1. Contudo, ele e seus 2 amigos mais tarde foram repreendidos pelo Senhor. Mas Jó não. Na verdade, Deus elogiou seu servo por dizer a verdade. Cuidado ao pedir a Deus para dizer aos outros o que eles precisam saber, a menos que você esteja a fim de que Ele lhe mostre o que você mesmo precisa saber. Compreendendo o versículo 6. A que Zofar se referiu quando disse que o segredo da sabedoria de Deus é complexo? A linguagem original literalmente diz dobrada. Poderia significar que a sabedoria de Deus é total e completa, conforme Isaías 40, versículo 2, ao que o Senhor tem 2 vezes mais a sabedoria que Jó acha que ele tem. A expressão também pode ser traduzida dessa forma. A verdadeira sabedoria tem 2 lados. A parte pequena que nós vemos e a parte grande que somente Deus pode ver. Exposição bíblica dos versículos 8 e 9. Zofar queria que Jó entendesse a altura, a profundidade, a largura e a extensão da sabedoria eterna de Deus. Ao dizer isso, Zofar estava insinuando que ele mesmo já conhecia as vastas dimensões da sabedoria divina e podia ensiná-las a Jó se ele quisesse ouvir. Infelizmente, Zofar não conhecia as vastas dimensões do amor de Deus, conforme Efésios 3, versículos 17 e 19, e não podia compartilhar esse amor com Jó. Compreendendo o versículo 10, Deus não tem de prestar contas a nós. Ele pode deter e prender qualquer pessoa que ele escolher, convocar o tribunal e pronunciar a sentença, e ninguém pode dizer uma palavra de protesto, conforme capítulo 9, versículo 12. Deus sabe quem é sábio e quem é insensato, quem é puro e quem é pecaminoso. Por isso, de acordo com a lógica de Zofar, uma vez que Deus havia julgado Jó, ele deveria mesmo ser culpado. Exposição bíblica dos versículos 13 a 20. Zofar afirmou que Jó era teimoso e deveria se arrepender. Estar confiante resume a palavra de incentivo de Zofar para Jó, conforme versículo 18. E ele descreveu o que Jó poderia experimentar. Deus o abençoaria abundantemente e seus problemas acabariam. Mas Jó seria capaz de levantar a cabeça novamente e seus medos desapareceriam, conforme versículos 15 e capítulo 10, versículo 15. Exposição bíblica dos versículos 13 e 14. O texto mostra que, se Jó quisesse estas bênçãos, teria de aceitá-las nos termos de Zofar. Sim, havia esperança, mas essa esperança tinha uma condição associada. Jó deveria se arrepender e confessar seus pecados. Zofar estava tentando Jó a negociar com Deus para que pudesse se livrar de seus problemas. E era exatamente isso que Satanás queria que Jó fizesse. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Satanás afirmou, supondo que a fé daquele homem era superficial, conforme capítulo 1, versículo 9. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, que esperava prosperidade em troca de obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito justamente o jogo do inimigo. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 11, trago o versículo 20 e a sua compreensão. Jó não tinha uma fé comercial,
que fazia barganhas com Deus. Ele tinha uma fé confiante que o levava a proclamar: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, conforme capítulo 13, versículo 15. Essas não parecem palavras de um homem à procura de uma saída fácil das dificuldades. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. A ressurreição do corpo. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. Trago a exposição bíblica dos versículos 35 a 38 e capítulo 42 ao 48. Quando semeamos, não esperamos que a mesma semente que plantamos apareça na colheita. A semente morre, mas dessa morte vem a vida. Veja o uso dessa mesma analogia para o nosso Senhor em João 12, versículos 23 a 28. Podemos plantar alguns grãos de trigo, mas teremos muitos grãos quando as mudas amadurecerem. São os mesmos grãos que foram plantados? Não,
Mas ainda há continuidade. Afinal, se plantamos trigo, não colheremos cevada? Compreendendo o versículo 43, o corpo da ressurreição completa a obra da redenção e dá-nos a imagem do Salvador. Fomos feitos à semelhança de Deus em se tratando de personalidade, mas a imagem de Adão no que se refere ao corpo físico. Um dia, porém, teremos a imagem do Salvador quando participarmos de sua glória. Exposição bíblica dos versículos 49 a 57. O reino celestial não é feito para o tipo de corpo que temos agora, feito de carne e osso. Portanto, quando Jesus voltar, o corpo dos cristãos que estiverem vivos será transformado no mesmo instante para ser como o corpo de Cristo, conforme 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. E os cristãos que já tiverem morrido ressuscitarão com um novo corpo glorificado. Esse novo corpo não estará sujeito à decomposição ou à morte. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 58, compreendendo o versículo 58. Devemos lembrar que esta discussão não foi escrita por Paulo simplesmente para satisfazer a curiosidade dos cristãos. Ele tinha alguns pontos práticos para comunicar e os apresentou com muita clareza nos versículos 29 a 34. Se realmente acreditamos na ressurreição do corpo, então usaremos nosso corpo hoje para a glória de Deus, conforme capítulo 6, versículos 9 a 14. Por causa da certeza da vitória de Cristo sobre a morte, sabemos que nada que façamos por Ele será desperdiçado ou perdido. Podemos ser firmes em nosso serviço, inabaláveis no sofrimento e generosos no ministério que realizamos para os outros, porque sabemos que nosso trabalho não é em vão. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.